Meu nome é Dora Stewart. Por boa parte da minha vida, fui a irmã que se misturava discretamente ao fundo. Pelo menos, essa é a imagem que minha família preferia, a quieta, a que não alcançou muito, a solteira, a que saiu de casa cedo e, na opinião deles, nunca fez grande coisa. Então, quando entrei no salão do banquete, calada, vestida em um discreto preto civil, sem nenhuma insígnia de patente, eles mal me notaram. Minha mãe acenou brevemente. Meu pai olhou para além de mim, e Clara, minha irmã mais nova, soltou uma risada suave. Você veio, ela disse com um sorriso de escárnio. Ainda trabalhando naquele escritório de registros ou algo assim? A mesa soltou uma risada educada. Eu sorri e não disse nada. Não estava ali para provar nada a ninguém. O evento não era sobre mim. Era o banquete de reconhecimento militar da Clara. Ela havia sido promovida, e a família estava radiante, pronta para se deleitar com o brilho dela. E então aconteceu. Pouco antes do orador principal começar, um oficial alto e condecorado entrou na sala. Um silêncio pairou enquanto ele examinava as mesas e, de repente, parou ao me ver. Ele avançou, a postura ereta, a expressão mudando para algo indecifrável. E na frente de toda a minha família e da unidade da Clara, ele ergueu a mão e me saudou. Não a ela, mas a mim. A sala congelou. Clara também. Eu não disse uma palavra. Apenas retribuí o gesto, pois algumas reputações não precisam ser defendidas. Elas se anunciam por si mesmas. Crescer na casa dos Stewart significava duas coisas. Você seguia o roteiro e nunca questionava a atriz principal, minha irmã mais nova, Clara. Desde o momento em que aprendeu a andar, Clara tinha todos os holofotes sobre ela. Ela era ousada, barulhenta, com um charme inato, o tipo de criança que corrigia adultos sem pestanejar e ainda era elogiada por seu potencial de liderança. Meus pais se derretiam. Essa vai longe, meu pai dizia, bagunçando o cabelo dela, enquanto eu ficava ao lado, esquecida, segurando um livro que eu havia terminado em 2 horas. No ensino médio, Clara era capitã de 3 equipes esportivas, presidente de turma e já falava abertamente sobre seu sonho de entrar para as Forças Armadas. Meus pais flutuavam como balões de hélio toda vez que ela entrava na sala. Enquanto isso, eu mantinha a cabeça baixa, tirava notas excelentes e passava horas na biblioteca lendo sobre política externa e estratégia militar, assuntos que eu amava, mas sobre os quais nunca falava à mesa de jantar. Ninguém perguntava. Quando completei 18 anos, parti. Sem despedida, sem lanches embalados ou cartas escondidas na mala, apenas um acordo silencioso e exausto entre mim e meus pais. Eu não perturbaria mais a narrativa deles. Clara foi para uma prestigiada academia militar, com bolsa integral, é claro. Ela mandava fotos em uniforme, com medalhas presas ao peito, sorrindo amplamente. Minha mãe emoldurou todas e criou uma parede de galeria intitulada Serviço e Sacrifício. Meu nome não estava nela. O que eles não sabiam, o que nunca se deram ao trabalho de perguntar, era que eu também havia me alistado, discretamente. Eu não ostentava como Clara. Entrei em um programa diferente, mais técnico, menos visível. Eu não queria aplausos, e eu queria propósito. Lembro-me de um feriado, anos atrás, quando voltei brevemente para o aniversário do meu pai. Eu já havia completado uma missão no exterior. Nada dramático, apenas uma designação de inteligência conjunta, mas eu sabia que era melhor não tocar no assunto. Clara também estava visitando. Ela tinha acabado de se tornar tenente. No jantar, quando mencionei que estava trabalhando em Washington, ela riu e disse, fazendo o quê? Arquivando papéis. A mesa inteira explodiu em risadas. Até meu pai riu. Eu sorri e assenti. Deixei-os pensar o que os deixava confortáveis. Naquela noite, voltei para meu apartamento perto de Washington DC e desembaleei o laptop criptografado que me foi dado pelo Centro de Segurança Nacional. Trabalhei em um relatório que seria entregue diretamente aos chefes de Estado-Maior pela manhã. Mas Clara era quem eles viam, quem eles citavam, quem parecia e desempenhava o papel com brilho. E talvez seja isso que mais me feria.
Não que eles a admirassem, mas que não tinham interesse em sequer se perguntar quem eu realmente era. Nenhuma vez minha mãe perguntou: "O que você realmente faz, Dora?" Nenhuma vez meu pai disse: "Tenho orgulho de você." Era mais fácil para eles acreditar que eu era uma personagem de fundo. Mas o engraçado sobre personagens de fundo é que, às vezes, somos nós que sustentamos toda a cena. Eu não me propus a desaparecer da minha família. Mas, com o tempo, tornou-se mais fácil viver uma vida onde eu não precisava me explicar para pessoas que nunca estavam ouvindo. Enquanto Clara seguia os marcos esperados, escola de oficiais, primeira designação, eu tracei um caminho diferente. Entrei para a inteligência militar. Não o tipo chamativo que você vê em filmes. A minha era a inteligência lenta, metódica, entorpecedora, que exigia fluência em 3 dialetos, uma memória de ferro e tolerância para áreas cinzentas. Meu trabalho era invisível por design. Eu não usava fitas ou patentes. Não publicava no Facebook de uniforme. O que eu fazia exigia silêncio, legal, moral e psicologicamente. Mas eu era boa nisso, melhor do que esperava. Comecei na inteligência de sinais, monitorando conversas criptografadas, executando rotinas de decifração. Não era glamouroso, mas eu via padrões que ninguém mais via. Minha equipe começou a conquistar pequenas vitórias, interceptações que salvavam linhas de suprimentos, relatórios que alertavam sobre emboscadas antes que acontecessem. Aos 30 anos, eu havia passado por 5 postos e recebido 2 condecorações sobre as quais não podia falar. Eventualmente, fui designada para uma organização de pesquisa e análise política dentro do Departamento de Defesa, aconselhando sobre ameaças geopolíticas e planejamento estratégico de longo prazo. Meu título oficial era deliberadamente vago: consultora de defesa civil. Era mais simples assim. Eu trabalhava a portas fechadas, às vezes ao lado de generais, às vezes em salas de conferência onde minha autorização de segurança superava a dos homens de uniforme ao meu lado. Uma vez, reescrevi um protocolo de logística que economizou mais de 15 milhões de dólares em perdas anuais projetadas. Mas quando disse à minha mãe que trabalhava em análise de defesa, ela respondeu: "Então, tipo Excel." Houve momentos em que pensei em corrigi-la. Momentos em que imaginei entrar em um jantar de família e contar tudo, onde eu estive, o que fiz, as coisas que vi que a manteriam acordada por semanas. Mas então eu olhava para ela, ou para meu pai, ou para Clara, tão completamente confiantes em sua versão de mim, e eu parava. Não era orgulho que me mantinha em silêncio. Era desapego. Eu havia parado de precisar da aprovação deles. Do mesmo jeito que você para de precisar de um brinquedo quando percebe que ele nunca realmente funcionou. Você segue em frente, você cresce, você supera a velha necessidade. A última vez que vi Clara antes do banquete, ela estava de licença. Eu estava pegando um café em Washington, D.C., recém-saída de uma reunião classificada que havia se estendido. Ela me viu do outro lado da cafeteria, acenou para que eu me aproximasse e sentou comigo como se fôssemos iguais, 2 irmãs se encontrando. Em 5 minutos, ela estava recontando seu último exercício de campo, gabando-se de como corrigiu a decisão de um oficial comandante em uma simulação. Ele ficou tão impressionado, ela disse. Ele me disse que eu seria major em pouco tempo. Eu assenti, oferecendo um sorriso educado. Então ela se inclinou, a voz mais baixa, como se estivesse me contando um segredo. Você deveria pensar em voltar para a escola ou algo assim. Quer dizer, você é inteligente. Tenho certeza que poderia trabalhar na administração de alguma base. Eu não vacilei. Eu não falei. Apenas tomei meu café e disse: "Obrigada, Clara. Vou ter isso em mente." Ela queria ser gentil. Essa foi a pior parte. Ela não estava sendo cruel. Ela realmente pensava que estava me oferecendo uma escada, da vida que ela imaginava que eu tinha para uma que ela acreditava ser finalmente respeitável. Aquele momento selou tudo para mim. Eles não apenas nunca perguntaram quem eu era, eles construíram uma fantasia inteira de quem eu não era e viveram dentro dela como se fosse um evangelho. Então, quando o convite chegou meses depois,
para o banquete de promoção dela, eu sabia o que me esperava. Mas fui assim mesmo, não para provar nada, apenas para testemunhar por mim mesma o quão longe alguém poderia ascender em seu próprio mundo sem nunca perceber que estava orbitando em torno de outra pessoa inteiramente. O convite chegou pelo correio, dentro de um envelope floral com relevo dourado. Quase o confundi com um anúncio de casamento. Você está cordialmente convidado para o banquete de promoção em homenagem à primeira-tenente Clara Stewart. Ele listava o local, um salão formal perto da base onde ela estava estacionada, e notava a presença de vários oficiais de alta patente. Traje, civil formal ou uniforme completo. Havia uma nota manuscrita da minha mãe na parte inferior: se você for, por favor, não chame atenção. Este é o momento de Clara. Olhei para aquela frase por um longo tempo. Não foi surpreendente. Meus pais sempre foram delicados com a imagem pública. Quando Clara conseguia algo, era uma celebração familiar. Quando eu conseguia, era um marco privado. Não falávamos sobre minhas promoções. Não pendurávamos certificados na parede. Minha vida, para eles, era algo que era melhor deixar fora do registro. Pensei em não ir. Ninguém sentiria minha falta, afinal. Mas algo na caligrafia, tão medida, tão familiar, apertou meu peito. E talvez eu estivesse cansada. Cansada de ser reduzida à ausência. Cansada de deixar o silêncio deles me definir. Então, reservei um voo. Não levei meu uniforme. Trouxe um vestido preto, simples, de mangas compridas, respeitoso. Sem insígnias, sem sugestão de afiliação. Apenas uma convidada. Uma sombra à margem da sala. Quando cheguei ao salão, o lugar estava movimentado. Homens e mulheres em trajes militares se agrupavam em mesas, seus uniformes adornados com fitas e distintivos, costas retas, postura treinada. Havia mesas com a família, outras com oficiais superiores. Avistei meus pais imediatamente. Meu pai em seu paletó esportivo datado, minha mãe em um vestido azul marinho que ainda tinha a etiqueta da loja de departamentos escondida sob o chale. Clara estava no centro de tudo, rindo com seus colegas. Ela estava ótima, confiante, orgulhosa. Ela sempre teve uma presença de palco. Quando ela me viu se aproximando, algo em seu sorriso se contraiu. Você veio, ela disse, um pouco alto demais. Houve uma pausa. Então, sem perder o ritmo, ela acrescentou: pessoal, está é minha irmã, Dora. Ela, trabalha na administração, eu acho, no setor civil, certo? Algumas pessoas assentiram vagamente. Um dos oficiais ofereceu um sorriso forçado. Alguém já estava voltando para Clara para ouvir uma história de campo. Eu sorri e não disse nada. Minha mãe puxou a cadeira ao lado dela, mas Clara interceptou com um rápido: talvez na mesa da família, mãe. Tenho alguns da minha equipe sentados aqui. O tom dela era leve. Os olhos dela não eram. Caminhei até a mesa mais distante, sentei-me em um canto. A sala estava quente, o ar denso com pós-barba e amido. Copos tilintavam. Risadas ecoavam pelos tetos altos. Eles não eram cruéis. Não diretamente. Ninguém me insultou na minha cara. Mas há um tipo de silêncio que corta mais fundo do que qualquer insulto. O tipo que te edita para fora da sua própria linhagem. Clara foi chamada para falar. Sua voz soou clara e confiante enquanto ela agradecia seus oficiais, seus mentores, nossos pais. Houve aplausos, brindes, sorrisos por toda parte. Levantei meu copo e bebi em silêncio. Ninguém me perguntou o que eu fazia. Ninguém se perguntou por que eu parecia familiar para dois dos oficiais visitantes que olhavam para mim com as sobrancelhas franzidas, mas não falavam. Eles presumiram que eu não era nada, uma civil, uma burocrata, um preenchedor de lacunas. E eu os deixei. Porque se há algo que aprendi trabalhando em inteligência, é isto: quanto menos eles te veem chegando, mais forte eles estremecem quando a verdade chega. Depois do discurso de Clara, a sala se transformou em uma suave celebração.
Garçons trouxeram o jantar, bife ou frango artisticamente servidos, e eu observei do meu canto silencioso enquanto as pessoas se inclinavam para conversar, bajular, fofocar. Clara se movia de mesa em mesa como uma diplomata experiente. Ela sabia como equilibrar elogios e autodepreciação, como fazer cada pequena anedota parecer uma história de guerra. Ela era magnética. Meus pais a seguiam, radiantes de orgulho, apresentando-se a quem quisesse ouvir. Sim, somos os pais dela. Clara sempre foi determinada. Sabíamos que ela lideraria algo desde os 5 anos. Ninguém me mencionou, o que estava tudo bem. Não vim para ser mencionada. Vim para lembrar porque eu havia parado de me convidar para esta versão de família. Em algum lugar entre a sobremesa e o brinde final, notei uma mudança na atmosfera. O burburinho diminuiu. As portas dos fundos se abriram e um homem alto entrou. Eu o reconheci instantaneamente, Tenente-General Torres, 3 estrelas, ex-chefe de operações militares e estratégia. Ele havia se aposentado há pouco menos de 1 ano, mas ainda carregava o peso do comando em sua presença. Sua caminhada era calma, calculada, sem movimentos desperdiçados. A sala o sentiu antes mesmo de vê-lo. Sussurros começaram. Alguém murmurou: "Por que ele está aqui?" Ele escaneou a sala, apertando algumas mãos, trocando breves palavras. Mas então ele parou. Seus olhos se fixaram em mim. Nenhum lampejo de incerteza. Nenhuma hesitação. Sua expressão mudou apenas ligeiramente, os ombros se retraindo, o queixo se erguendo com familiaridade. E então, diante de uma sala cheia de figurões militares, família e egos, ele caminhou em minha direção. As conversas cessaram no meio da frase. Garfos pairavam sobre os pratos. Clara, na metade de mais uma história em sua mesa, virou a cabeça. O tenente-general Torres parou diretamente na minha frente, olhou-me nos olhos e ofereceu uma saudação lenta e nítida. "Senhora", ele disse, "é uma honra. Não me disseram que a senhora estaria presente." Eu me levantei instintivamente, anos de treinamento reacendendo em minha coluna. Retribui a saudação, clara e firme. Eu não tinha certeza se veria, senhor. Ele sorriu, genuíno. Que bom que veio. Alguém perto dele sussurrou: "Quem é ela?" Outra voz: "Espere." Stewart. Dora Stewart? E então, uma onda. Um reconhecimento como água atingindo o vidro. Porque em círculos sobre os quais eles não falavam em jantares de família, meu nome tinha peso. Não publicamente, não em medalhas ou comunicados de imprensa, mas em operações que haviam silenciosamente mudado resultados inteiros. O general Torres estendeu a mão. Seu trabalho na setor Fênix salvou vidas. Nunca tive a chance de agradecer. Eu apertei a mão dele. Acabou de agradecer. Atrás dele, Clara estava congelada. Seu sorriso vacilou. Meus pais piscaram, incertos do que estavam vendo. Um oficial júnior por perto, um que havia rido da história de Clara antes, endireitou-se, os olhos alternando entre nós. "Você é aquela Stewart?" Eu não respondi. Não precisei. Porque a verdade havia chegado. Não gritada, não forçada, apenas reconhecida. E a sala, tão barulhenta de certezas momentos atrás, agora parecia muito, muito silenciosa. Há momentos na vida em que o mundo não explode. Ele apenas pausa. Sem aplausos, sem suspiros, apenas um longo e imóvel silêncio que diz tudo. Depois que o general Torres voltou ao seu assento, a sala não continuou de onde parou. Não podia. Algo havia mudado. A história que todos pensavam conhecer havia rachado, e as peças não se encaixavam mais. Clara sentou-se na cadeira, o rosto ilegível. Suas mãos, geralmente animadas, agora estavam imóveis no colo. Percebi o olhar dela para o pai, que ofereceu um sorriso fraco. Nossa mãe olhou para o guardanapo, dobrando a ponta com precisão nervosa. Não era constrangimento em seus rostos. Era confusão,
O tipo que vem quando você percebe que entendeu mal alguém por tanto tempo. A correção parece uma língua estrangeira. As pessoas se aproximaram de mim silenciosamente, respeitosamente. Alguns apertaram minha mão, outros apenas assentiram. Ninguém pediu detalhes. Não precisavam. A saudação do general havia falado mais alto do que qualquer currículo poderia. Clara veio por último. Ela parou ao lado da minha cadeira, com um copo de vinho na mão, e me encarou por um longo tempo. Você nunca disse, ela sussurrou. Olhei para ela. Você nunca perguntou. Ela piscou, como se aquela resposta tivesse soltado algo. Por um segundo, vi a garota que ela costumava ser, cheia de fogo e ambição, mas nunca cruel de propósito, apenas inconsciente, sem ter sido ensinada. Eu não sabia, ela disse, mais suave agora. Não, eu respondi. Você não quis saber. Eu não estava com raiva. Não mais. Eu só queria que ela visse que o silêncio nem sempre significa ausência. Que a humildade não é invisibilidade. Que às vezes as pessoas mais fortes na sala são aquelas que nunca precisaram ser vistas. E pela primeira vez em anos, ela não teve uma resposta inteligente. Ela apenas assentiu, recuou e deixou a verdade se instalar onde pertencia. Deixei o banquete sem cerimônia. Sem alardes, sem olhares finais, apenas o som constante dos meus saltos ecoando no mármore polido enquanto eu saía. Não em derrota, não em triunfo, apenas em clareza. Não precisava ficar para explicações ou desculpas. O que precisava ser visto já havia se desdobrado, limpo e nítido como uma verdade cortando um tecido. O ar lá fora estava frio, mas calmo, o tipo de frio que limpa o barulho da sua cabeça. Respirei fundo e deixei que me ancorasse. Em casa, movi-me pela escuridão por instinto. Sem luzes, sem barulho, apenas o silêncio, meu companheiro mais antigo. Abri o armário do corredor e procurei atrás dos casacos onde meu uniforme esperava em seu porta-roupas. Eu não o tocava há anos. Abri o zíper da bolsa lentamente, como se estivesse deslacrando uma memória. Minha farda de gala estava exatamente como a deixei. Linhas afiadas, fitas no lugar, a placa com o nome Stewart. Nenhuma patente era necessária. O nome havia ganhado peso suficiente por si só. Aquele uniforme havia estado em salas que a maioria das pessoas nunca imaginou, diante de homens que davam ordens com os olhos. Ele havia levado minha voz a lugares onde vidas eram equilibradas em dados, instinto e tempo, medidos em segundos. Mas eu nunca o levei para jantares de família. Nunca corrigi Clara quando ela falava por cima de mim, nunca interrompi meus pais quando eles mudavam de assunto. Deixei que eles mantivessem sua versão de mim, não porque eu acreditasse nela, mas porque custava menos deixá-los errados do que exigir que eles crescessem. Mas naquela noite, a saudação de Torres fez o que anos de silêncio não puderam. Ela mudou o eixo. Eles não fizeram perguntas depois. Não precisaram. Apenas se sentaram com a verdade. Eles passaram anos narrando uma história onde eu estava ausente. Agora, passarão o resto de suas vidas sabendo que eu nunca estive ausente. Eu apenas nunca estive onde eles esperavam que eu estivesse. Eu não precisava da validação deles. Nunca precisei da permissão deles, porque eu nunca estava tentando pegar os holofotes. Eu era a razão pela qual os holofotes tinham um palco para brilhar. Obrigada por ouvir a história de Dora. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.